Bom dia, amados irmãos. Voltamos à nossa escola bíblica dominical. O assunto hoje que nós temos é a lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Nossa revista ainda é a Igreja Eleita e essa é a lição número 7. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor para que nós possamos estar firmes no dia mau. Amém, irmãos? E entendendo qual é o papel de Cristo diante do povo, diante dos homens, diante da sociedade. E nós também, como os embaixadores de Cristo, né? O nosso também papel quando nós começarmos a entender o que esse estudo traz para nós nessa manhã. Amém, irmãos? Por isso, o nosso texto áureo está assim, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica está em Efésios 2, do 14 ao 19, onde diz assim a bendita palavra de Deus, a partir do 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e da família de Deus. Amém, irmãos? Esse é o texto da nossa lição. Nós temos aqui alguns objetivos aqui. O objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, foi desfeito a inimizade entre dois povos e criou a igreja. Quando fala na igreja, né? Somos nós, nos unificou como igreja. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Também nós temos como objetivo também pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Havia o pecado, ele criava uma inimizade muito grande entre nós e Deus. Amém, irmãos? E também explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Amém? Cristo fez um novo homem pela paz. Nos transformou em novo homem em novos homens pela paz. Amém? Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então tem alguns elementos que são importantes nós começarmos a entender para que nós possamos viver e vivenciar Cristo em nossas vidas, sabendo que nós temos uma grande importância no nosso papel, né, como homens, é de extrema importância entendermos que somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, amém? E quem vem a ser embaixador? É um representante, né? Aí você vê no Brasil, tem várias embaixadas dos Estados Unidos, do México, do Chile, da Alemanha. Então são pessoas que representam esses países aqui no Brasil. E nós, como os embaixadores de Cristo, representamos Cristo aqui nesse país. Então temos um papel importante que é representar Cristo. Amém? Representar com atitude, né? Com gestos, né, irmãos? Não apenas de palavra, mas com gestos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Bem, amados irmãos, eu vou tentar ser bem simples para nós não perdermos muito tempo, amém? Porque nós temos um meio de gravação. Então, quando se fala que por ele, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Amém? Na verdade, havia uma inimizade entre os judeus e os gentios, que somos nós. Então, a princípio, ser herdeiro dos céus só cabia apenas aos judeus. E os judeus, eles criavam uma muralha muito grande, eles criavam um distanciamento através da lei cerimonial, né, que os judeus eles praticavam, e isso fazia um muro entre judeus e gentios.
Aí Jesus entra com a sua paz, amém? Unificando esse povo, né? Quebrando a lei cerimonial mosaica, amém? Mas quando se fala da lei mosaica, nós precisamos entender que ela tinha três visões. Uma visão ela era moral, visão civil e visão cerimonial. A visão moral é a conduta do povo judeu. Essa Cristo não quebrou, né? A conduta do povo judeu, que Deus ele prescreve as leis, né? Mosaica, inclusive a nossa Constituição, né? Os nossos deveres como cidadão, ele está pautado na Bíblia. Então, isso, Jesus, ele permaneceu com a lei moral, amém? Agora, quando se fala na lei civil, era os israelitas como cidadãos, amém? Então, a lei civil, que a lei mosaica ela chamava a atenção, era que classificava os judeus como israelitas, como cidadãos, amém, irmãos? Agora, a parte cerimonial, né? As leis cerimoniais, elas já traziam um outro foco, né? Ela trazia o foco dizendo a seguinte coisa, ela mencionava o quê? A circuncisão. A circuncisão era aquela microcirurgia em que, para dizer que os homens pertenciam a Deus, né? Faziam parte do povo de Deus, eles eram circuncidados no seu prepúcio. Amém? Então tinha uma marca ali que classificava esses homens como pertencentes a Deus. Tinha também os sacrifícios que eram feitos no templo pelos pecados dos homens. Os homens levavam os animais, né? Algum animal. Um animal representava o tipo de pecado. Amém? Então, cada pecado representava um animal. Então, o homem levava aquele animal para que ele fosse sacrificado. Então, a lei cerimonial é essa que Jesus vem para quebrar, porque isso criava uma acepção de pessoas, discriminava pessoas, judeus e gentios. Amém, irmãos? E também sobre a comida e sobre a bebida, comidas com animais que tinham as mãos unhadas, fendidas, não é verdade? Então, sangue, comidas com sangue. Então, tudo isso aí fazia parte do ritual judaico, amém, irmão? Bebidas, o consumo de bebida, dia de festas também. Tudo isso fazia parte do ritual judaico desde o princípio. Então, eles separavam alguns dias que eram dias festivos. Então, tudo isso classificava e diferenciava o povo judeu do povo gentio. E isso gerava no povo gentio, é claro, um sentimento muito ruim, um sentimento de desprezo, um sentimento de humilhação, amém? Também falava também sobre a lua nova e sábados. Os sábados, os judeus separavam os sábados, mas Jesus ele vem, né, dizendo que até o Pai trabalhava no sábado e ele também tinha que trabalhar aos sábados. Jesus curava, Jesus ele pregava, Jesus ele fazia o que tinha que ser feito no dia de sábado. E isso também foi um dos motivos que os judeus, né, condenaram Jesus, amém, chamavam até de pecador, porque ele não cumpria a lei mosaica, que era esse cerimonial. Jesus não cumpria esse cerimonial. Porque esse cerimonial, ele diferenciava judeus e gentios. Mas Jesus veio para os pecadores, amém, irmãos? Apesar que os judeus também eram pecadores. Tanto eram pecadores, né, que ele levava os animais para sacrificar. Amém, irmãos? Então nós começamos a ter o entendimento de que os judeus não eram santos. Não eram santos. Assim como os gentios também não eram santos. Todos pecaram. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, Jesus ele veio para quebrar essa separação que havia entre os homens. Amém, irmãos? Entre os homens. E também para quebrar também essa barreira, essa separação que havia entre os homens e Deus, que era os nossos pecados. Amém? Então, por isso que a cruz do Calvário, onde Jesus ele morre, ele nos garante a remissão dos nossos pecados e garante a reconciliação nossa para com Deus. Amém? Então, tem dois efeitos muito importantes, que é quebrar a parede de separação entre o homem e Deus e entre os homens, povo judeu e povo gentio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso também vale a pena nós entendermos também que essa quebra dessa separação dessa parede, ela trata de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo.
entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Apóstolo Paulo, quando ele sai para evangelizar ao povo gentio, né, então ele começa a se relacionar com os gentios, ele começa a falar de Cristo Jesus, sobre a mudança de comportamento, sobre a mudança de conduta, informando para o povo gentio que aquele cerimonial não tinha mais valor, perdeu o valor, porque Cristo ele tinha quebrado o valor daquele cerimonial, né, que eram as festas, que eram as bebidas, que eram o sábado, que eram os sacrifícios, a circuncisão. Então, apóstolo Paulo ele começa a andar agora com os gentios, lado a lado. Aí o povo judeu, quando começa a observar que Paulo anda lado a lado com os gentios, aí acusa ele de ter levado o povo gentil ao templo judeu. E isso, Paulo foi abatido, Paulo foi massacrado, o povo caiu em cima dele, os judeus, né, batendo nele, é levado aos governadores, né? Mas isso agora não vem ao caso ele ter sido levado aos governadores. Vale a pena nós entendermos que isso foi que nos aproximou de Cristo, de Deus, amém? Amém? Isso quebrou o muro que havia entre nós e Deus, amém? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Amém? Então, haviam 3 mandamentos na lei mosaica. Um era um estatuto que falava sobre a lei civil, né? Que era respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não com meio de salvação, amém? Então, conduta, como eu falei no início, né? A nossa Constituição, ela é pautada na Bíblia, amém, irmãos? E a cerimonial, que falava sobre circuncisão, sacrifícios e bebidas. Eu não sei se eu estou repetindo esse fato, amém? É porque eu tive que apagar esse vídeo e fazer um outro, porque o outro não valeu. Agora eu estou um pouco confuso. Mas se eu já falei para os irmãos ter maior entendimento sobre essa questão, amém, irmãos? Então, pela cruz, fomos reconciliados com Deus em um corpo. Por que um corpo? Porque Deus agora, Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, ele une judeus, gentios e forma um povo só, né? Formando agora a igreja dele, a sua igreja, onde ele é o cabeça. Amém, irmãos? Então nós fomos reconciliados também através do sacrifício na cruz de Cristo, como um só povo, como igreja, onde nós somos chamados para fora. Amém? Deixamos de ser judeu, deixamos de ser gentio para ser apenas um povo. Amém? Que é em Cristo, onde ele é o cabeça. Amém, irmãos? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Então, quando Cristo veio, ele veio evangelizar não só os gentios que estavam longe, mas também os judeus que estavam perto. Amém? Mas eles estavam perto, mas se faziam distantes porque eles não queriam receber a Cristo quando Cristo estava no meio deles. Mas quando Cristo ele sobe aos céus, os seus discípulos ficam ali e começam a evangelizar e começam a falar da boa nova. Amém? Que é a quebra de todos esses paradigmas que o povo de Deus haviam criado, que separava a humanidade. Amém? Entendendo que Cristo vem para unir. Então, eles começaram a entender. Então, começou o projeto de Cristo funcionar e a dar certo. Amém? Por isso, chegou a formar a sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz no 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. É claro, porque quando nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando nós entendemos que esse sacrifício, ele nos unifica como povo de Deus, entender que esse sacrifício, ele quebra a muralha, ele quebra essa distância em que havia entre nós e Deus, porque Cristo, ele aproxima-nos de Deus, amém? Então, quando nós começamos a entender e recebemos isso, amados irmãos, nós passamos a receber agora o Espírito de Deus em nós, amém? O Espírito da revelação, o Espírito que vai dizer para nós, que vai falar sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo, vai estar junto conosco, nos dando discernimento, sabedoria e entendimento, amém?
Aí você pode estar se perguntando, mas como é a sabedoria da justiça, do pecado e do juízo? É porque quando você recebe o sacrifício de Cristo, automaticamente você começa a ouvir e entender a voz do Espírito de Deus, a voz de Deus dentro de você, dizendo que algumas coisas que você está fazendo não está agradando a Deus e nem vai fazer bem para você mesmo. Então isso te dá a possibilidade de tomar uma decisão, fazer ou não fazer, coisa que antes nós éramos escravos. Escravos, meu irmão, não conseguia obedecer a si próprio, só obedecia a voz do seu Senhor. Mas agora nós não somos mais escravos, amém? Agora, se somos escravos da palavra de Deus, escravos de Deus, porque Ele nos dá o discernimento da verdade, amém? E isso nos dá a condição de escolher fazer o que é certo ou não fazer. Amém? Então que você possa estar sempre escolhendo fazer o bem, fazer o que é certo, amém? Porque isso agrada a Deus e isso é bom para a sua saúde, amém? No 19 diz, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, porque antes, né, diante do Senhor, o pecado, ele separou o homem de Deus, houve uma distância muito grande. Então, nós praticamente, Deus não conseguia nos ver. Entendam bem, todas as coisas estão patentes diante dos olhos do Senhor. O Senhor Deus está vendo tudo, mas uma coisa é você não ser reconhecido. Nós não éramos reconhecidos como filho, como povo de Deus. Nós não é porque o pecado, ele nos distanciou. Amém? Então, nós não éramos vistos por Deus com bons olhos. Amém, irmãos? Agora, quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, amém? Sobe aos céus, os planos de Deus foram consumados, foram feitos. Amém? O sacrifício de Cristo na cruz, como Cordeiro imaculado, aquele que morreu pelos nossos pecados, amém? Aquele que nos deixa mais alvo como a neve, e isso teve um grande valor diante de Deus. Então agora ele passa a nos enxergar, porque nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário, amém? Então deixamos de ser agora forasteiros, estrangeiros, como eram os gentios, amém? Porque Cristo, com a sua morte, ele unifica judeus e gentios como um só povo, como a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Então precisamos ter um entendimento sobre essas questões. Amém? A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Quais são as ordenanças? A circuncisão, as festas, os rituais judaicos, os sacrifícios, comida, bebida, dia de festas e sábados. Amém? Como eu vou repetir mais uma vez, os sábados até hoje tem alguma denominação que ainda separa o sábado, quando o próprio Jesus veio e trabalhou inclusive no sábado. Amém, irmãos? Então não podemos permanecer em erros, amém? A Bíblia é muito clara, a Bíblia ela veio para trazer o quê? Para trazer à luz a verdade, amém, irmãos? Então não podemos estar nos escondendo por trás da verdade, entendendo que a lei moral, essa sim permanece, porque inclusive a nossa Constituição ela é pautada na lei moral, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos, gentios e judeus, amém? Desse modo a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, amém, irmãos? A cerimonial, que resultava em separação. Amém? O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, pela paz, Cristo nos fez um novo homem. Pela paz. Pela paz como? Através da sua morte. A morte de Cristo trouxe paz para a humanidade. Trouxe paz porque reconciliou gentios e judeus e reconciliou o homem com Deus. Então hoje nós vivemos a paz de Cristo. Amém? É uma paz que ela excede o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender, mas Jesus deixou escrito para nós, para que nós tivéssemos um entendimento, que essa paz nós não conseguiremos entender nunca.
Mas Deus, ele entende essa paz que foi feita através de Cristo Jesus, amém? Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus, porque houve um sacrifício de sangue, houve morte, morte de um homem, morte do Filho de Deus, morte de cruz. A cruz era algo só para as pessoas que eram malditas, amém, irmãos? A cruz vai dizer que a cruz, o ritual não consistia apenas em ser pregado na cruz, não. Tinha que ter sido chicoteado, amém? Com um pedaço de fitas de couro. Na extremidade desses couro havia ossos, esses ossos eles entravam na carne, rasgava a carne das pessoas, e todas essas coisas aconteceram com Jesus Cristo. Mas tudo isso para quê? Tudo isso para que nós fôssemos reconciliados através daquela cruz. Muita gente hoje passa pela cruz, faz o sinal da cruz, outras não olham para a cruz. Precisamos olhar para a cruz e entender que ali todos os nossos pecados foram crucificados naquela cruz através de Cristo Jesus. Amém? Entender que aquela cruz nos reconciliou com Deus. Precisamos olhar para aquela luz, para aquela cruz, sim, entender que ela gerou, entre os povos, a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Amém? Onde nos tirou, de pontos distintos para um único ponto, que é a igreja. Amém? Nós saímos de um local para outro. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É muito gratificante nós entendermos todas essas coisas que o Senhor Deus ele fez através da morte de Cristo na cruz. Amém, irmãos? É muito grandioso. Precisamos estar firmados com essa palavra, termos um entendimento, termos base, termos subsídio em que nós fomos reconciliados. Amém? A paz e a unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz com Deus em um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Isso pressupõe que tanto judeus como gentios eram pecadores. Amém, irmão? Todos nós pecamos e destituídos da glória fomos de Deus. Amém? Isso é magnífico, amém, irmãos? Aleluias, aleluias. E necessitavam da morte expiatória de Cristo, a fim de serem reconciliados com Deus. Sua inimizade, que foi condenada à morte na cruz, era tanto horizontal, entre os homens, e vertical com Deus. Amém? Isto é uma hostilidade entre povos não regenerados. Isto era tanto horizontal como vertical. Isto é uma hostilidade entre os povos não regenerados, e Deus, e entre grupos hostis, tais como judeus e gentios. O milagre da reconciliação resultou em uma nova entidade espiritual chamada um corpo de Cristo, a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você nessa manhã para que você possa estar guardando estes ensinamentos, amém? E fazendo uso, entendendo que você é um embaixador de Cristo, amém, irmão? E você tem um papel fundamental que é representar Cristo aqui nesta terra, trazendo para aquele que ainda não conhece Cristo Jesus a importância de arrepender dos seus pecados. É muito difícil falar com as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados quando elas não sabem nem o que é pecado. Amém, irmão? Então, pelo menos trazendo, para a comunidade, para esse corpo de Cristo Jesus, para que ela possa, através da palavra de Cristo Jesus, entender que ela é uma pecadora e que ela precisa ser reconciliada com Deus através de Cristo Jesus. Amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais esta manhã, ó Deus, em que teus filhos, ó Deus, estão sendo ministrados, ó Deus, através do ensino, do estudo da tua palavra, Deus, que isso possa trazer, Senhor Deus, maturidade, crescimento espiritual, ó Deus, e firmeza para com teus filhos, para que eles amanhã, eles possam estar exortando, ó Deus, aquele que ainda não te conhece, ó Deus, na direção da tua palavra, entendendo que eles estavam perdidos, eles estavam sendo desprezados, ó Deus, mas através da morte do teu filho Jesus, eles foram reconciliado em um só povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Um bom dia e uma boa tarde e até logo mais no culto de celebração ao Senhor. Amém, irmãos?